Então sejam bem-vindas. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Luciana, dentista da equipe multidisciplinar da Oncocamp, e com a Bom Giovana. dia. Bem-vinda, Giovana. Você é nova agora na equipe Oncocamp, não é? Isso, comecei faz pouquinho tempo. Você é psicóloga e está atuando aí junto com a doutora Alessandra, correto? Exatamente. Bom, então o nosso projeto é Em Casa com o Oncocamp. Eu estou vendo que vocês estão em casa, estão obedecendo aí as regras, né? Sim, sim. A gente sabe que o isolamento continua, muitos, até nós estávamos pensando que iria se afrouxar um pouco referente ao isolamento, que não aconteceu. E tudo isso acho que traz muita angústia, muita incerteza, enfim. Então, hoje eu gostaria de conversar com a Giovana e Luciane, não com doutoras, né? Vamos colocar um pouco o que vocês sentem, como que a vida de vocês mudou diante desse isolamento, diante dessa crise. Então, vamos começar com você, doutora Giovana. Tá. Eu acho que eu tive bastante mudança, principalmente em questão da clínica. Eu continuo indo ao hospital, continuo indo para um Oncocamp, mas os atendimentos clínicos, eles diminuíram bastante. E diminuíram principalmente em questão de eu ficar mais em casa. Os atendimentos estão acontecendo online, então é uma comunicação diferente com os pacientes e com as pessoas. Acho que eu, como ser humano, estou sentindo muita falta de toque. Sou uma pessoa afetiva, eu aperto, cumprimento o paciente, abraço. Então, nesse momento, eu acho que eu tenho sentido bastante essa dificuldade da proximidade. E percebo que até mesmo na Oncocamp isso é presente nos médicos. Eles estão arranjando jeitos diferentes de cumprimentar os pacientes, com o cotovelo, com o pé, e deixar isso um pouco mais dinâmico. Mas eu sinto que ficar mais em casa também é uma mudança bastante significativa. Apesar de eu não ter tido essa restrição de ficar em casa 100%, de continuar indo às instituições, isso está presente. Eu estou ficando mais em casa, bem mais tempo. Bom, primeiro vem aquele susto, né? Porque foi uma mudança muito brusca, muito repentina, né? E por conta de ser, não só de ser uma doença que não tem um tratamento definido, ninguém tem muito conhecimento, ainda não foi muito estudada. Então, a gente tem que, logo depois que passa esse susto, o que nós podemos fazer para nos adaptar? E essa adaptação na rotina e incorporar novos hábitos nessa rotina, desde tarefas de casa, adaptação no trabalho, exercícios físicos que agora não podem mais ser feitos em academias, a gente tem que improvisar em casa, dentro de casa. Todo o ritual na hora de sair de casa, né? Põe a máscara, pega o álcool gel, na hora de chegar em casa também aquele ritual de limpa o pé, põe a roupa para lavar e tira a máscara, lava a mão. E a adaptação também, como vocês estavam falando, de demonstração de sentimento, né? O que antes a gente, o nosso amor e o nosso carinho a gente demonstrava com abraços e beijos, agora tem que ter um novo jeito, né? Uma nova maneira de demonstrar. No Dia das Mães, por exemplo, eu ganhei beijo e abraço do meu filho, mas não pude dar na minha mãe. Então, é uma realidade nova, mas temporária. Ai, se Deus quiser. É. E agora colocando, né, vocês como doutoras, vocês continuam fazendo os atendimentos aos pacientes? Quais são as adaptações que vocês tomaram aí frente a essa situação para se proteger e para prevalecer a segurança do paciente? Doutora Giovana, você continua fazendo atendimento no Oncocamp? Como que você fez essas adaptações?
Então, eu e a Alessandra, a gente tomou algumas atitudes referentes a essa pandemia. A primeira foi a criação de um plantão psicológico. Então, mesmo ela estando longe, ela está ajudando nesse processo. Nós duas estamos fazendo plantão para qualquer paciente que dá um cocampo, que possa estar se sentindo fragilizado com tudo isso que está acontecendo. Os atendimentos, eles continuam sendo presenciais. Normalmente, eu estou atendendo os pacientes quando eles vão para os dias de quimioterapia, para que eles não tenham que ficar indo outros dias. E, além disso, a gente está fazendo atendimento por videoconferência também. Os atendimentos online, eles foram liberados, então a gente está conseguindo atender o paciente que não quer sair de casa, o paciente que está mais fragilizado e está preocupado com tudo isso, a gente pode fazer o atendimento de casa mesmo. Como é que você está atendendo, como que você se adaptou a essa realidade, porque a gente sabe que dentista precisa do dente ali, né? Nós ainda vimos uma tirinhas, né? Mostrando a cadeira do dentista com a foto da boca do paciente. Inclusive falaram assim, desse jeito eu nem tenho medo. Então, como que você se adaptou a essa realidade, Lu? Ainda não é possível dessa forma, viu, Tati? Quem sabe no futuro. Mas nós tivemos que restringir os atendimentos a casos de urgência, dessa forma evitando deslocamento e encontros desnecessários, o que eu sempre me coloquei super disponível aos pacientes, mas o que é possível a gente fazer remotamente é, junto com o paciente, definir se é um caso de urgência ou não, é alguma coisa que dá para esperar, ou é alguma coisa que eu, orientando o paciente, a gente pode resolver. Mas é isso, é definir junto com o paciente se é um caso de urgência. E se for um caso de urgência, a gente tem que atender, e eu estou atendendo. Então, como na odontologia, a maioria dos procedimentos gera spray, e o spray é uma fonte de disseminação de vírus, de bactérias importante, nós tivemos que ter algumas adaptações de equipamentos de proteção extras, tanto para o paciente quanto para o profissional, e também um pensamento também no ambiente, evitando o ar-condicionado, favorecendo a ventilação natural, e tudo isso num momento em que os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, estão super escassos. Eu participo de grupos de colegas, de WhatsApp, de colegas, que quando alguém descobre que tem máscara em alguma dental, se você demora 5 minutos, já acaba. Então, é isso, ficar atenta ao que a gente tem que fazer para se proteger e também como adquirir eles, né? E olhando para o futuro, qual é a dica aí, você, Giovana, como psicóloga, qual a mensagem final que você deixa para as pessoas para continuarem fortes, continuarem enfrentando isso de cabeça erguida, com menores danos possíveis? Eu penso que essa fase serviu bastante para a gente conseguir olhar um pouco mais para dentro. Tá dando importância para as questões não... A gente é uma população que valida muito o financeiro, o que é para ser mostrado para o outro, não necessariamente o que é nosso, o que a gente quer, o que a gente gosta. Acredito que apesar de não ser essa razão da pandemia e de todas essas preocupações, acredito que tenha sido um momento para as pessoas se preocuparem com as pessoas que elas amam, dar importância em ficar com as pessoas que elas amam, com quem elas amam, dar importância a um beijo, dar importância a um abraço. Assim como a Lu estava falando, não poder dar um beijo na mãe, isso também é complicado, isso não deixa de ser um luto, não deixa de ser uma dificuldade. A gente, quando puder, voltar a abraçar e beijar, o quanto isso não vai ser positivo e o quanto a gente não vai dar valor a todos esses beijos e abraços que a gente gosta de dar mesmo, que já está na nossa natureza, já está na nossa história.
Penso que a gente vai se aproximar ainda mais das pessoas que a gente ama e a gente vai fazer muito mais festa e estar junto, porque isso faz parte da nossa natureza. E isso é muito importante. Acho que é uma fase, sim. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para essa fase passar exatamente, mas é possível. A gente tem estratégias, pelo menos da parte da psicologia, que é o que eu acompanho, que estão disponibilizando atendimentos a baixo custo ou gratuito para as pessoas que estão mal. A gente aqui na Oncocamp está disponibilizando esse espaço para que as pessoas possam compartilhar, não só os pacientes, mas os familiares também. E acho que a gente tem muitas propostas. Eu e a Alessandra, a gente tem conversado bastante de projetos. Acho que ainda tem muita coisa para ser feita e acho que vai ter bastante trabalho legal da psicologia vindo por aí. E eu acredito que seja exatamente isso. Acho que dá valor para as coisas que não são tão fáceis de serem vistas. Acho que essa fica a dica, acho que mais acentuada, né? E você, doutora Luciana, qual a dica aí para a gente ir olhando para o futuro? Então, eu penso que a gente fica pensando, né? Por que essa doença apareceu, né? Me parece que ela veio nos impor uma mudança ou nos trazer alguma revelação, uma doença que afeta a todos ou pode afetar a todos. Quando eu vou entrar no elevador, que eu penso que eu tenho que colocar a minha máscara, eu não penso na minha proteção somente, eu penso na proteção do outro. E quando eu penso na proteção do outro, eu estou protegendo a mim mesma. Então, talvez essa revelação seja esse olhar mais fraternal que a gente deva ter com o outro e com a gente mesmo. Eu acho que é isso. E eu acho que, lógico, que tudo isso que a Gi, concordo com tudo isso que a Gi falou também, né? Que eu acho que tudo isso vai passar e que a gente vai voltar com esse nosso afeto brasileiro, né? Que é natural da gente mesmo. Legal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Esse momento a gente sabe que ouvir especialistas falando e mostrando a realidade como pega todo mundo, né? Por mais dentro da área que você esteja, por mais estudado que seja, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e todo mundo teve que se adaptar. Então, vendo o depoimento de vocês, conforta um pouco quem está do lado de cá e faz com que a gente erga um pouquinho a cabeça e enfrente isso de um olhar diferente. Então, queria agradecer vocês por esse tempo que vocês tiveram, disponibilizando aí para todo mundo que nos assiste. E vamos em frente e em breve tudo isso vai passar, se Deus quiser. Obrigada. Bom, foi um prazer. Obrigada, Tati. Um beijo, Gi.